E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre pingadeira na bancada. Você sabe o que é isso? Você sabe a medida que é legal estar considerando de pingadeira? Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, é só fazer aquele pedido maravilhoso e especial para nós, que é o seu like, que você ajuda muito a divulgação do nosso trabalho e do nosso conteúdo para mais pessoas, e também nos seguir aqui no canal, viu? É super rápido, é só clicar no botão vermelho aqui e depois do lado no sininho, que você vai ficar por dentro de tudo que a gente está trazendo aqui no nosso canal para você. O que não pode acontecer, viu, gente, é vocês confundirem goteira com pingadeira, viu? Porque a goteira é uma coisa preocupante que vem atrapalhar o dia a dia. A pingadeira, na realidade, ela é um recurso, né, que é trabalhado na cozinha entre balcão e móvel, tá? Que ajuda muito no dia a dia a não danificar o móvel. O que seria? É quando você trabalha a pedra um pouco mais profunda do móvel, entendeu? Se você já tiver um móvel e depois mandar fazer a pedra, você fazer a pedra um pouco mais profunda. Ou então, se você já tiver a pedra e depois for fazer o móvel um pouco recuado. Vai depender da ordem que você vai preferir estar fazendo a sua cozinha. Inclusive, a gente até fez um vídeo, né, falando qual que vem primeiro, qual que é melhor instalar primeiro, a pedra ou o móvel. Vou deixar aqui no card acima para você dar uma olhada, que tá um vídeo sensacional. Mas aqui nessa cozinha, a gente pode ver muito bem um exemplo de pingadeira aqui na ilha. Por exemplo, ó, você vê que o móvel, ele tá recuado da pedra. E por que que isso funciona e por que que isso é necessário? Imagina que você tem nessa bancada, como aqui, um cooktop ou teria uma cuba. Se acontecer de, por exemplo, empoçar ou escorrer água, quando a água ela descer pela pedra, ela vai cair. E se o móvel ela estiver totalmente nivelado, né, na mesma profundidade que a pedra, quando ela escorrer, ela vai escorrer no móvel, entende? E dessa forma, com o tempo, o seu móvel pode ir danificando. Quando você tem um móvel um pouco recuado, quando a gota, né, por isso que é a pingadeira, né, quando pingar no chão essa água, esse líquido ou o que for, ela vai pingar no chão e não vai pegar no móvel. Então, na realidade, a pingadeira ela acaba sendo um recurso muito importante pensando na preservação do móvel que você vai ter na sua casa, na sua cozinha, entendeu? Então, por isso que é muito importante pensar nessa questão. Agora, você pode estar se perguntando, legal, Fernando, entendi a necessidade disso, mas quanto que eu recuo o móvel, né? Precisa ser muito? Pode ser pouco? O que que acontece ali? Então, assim, é muito importante primeiro você entender o seguinte, o seu puxador, ele é um puxador, por exemplo, externo, né, ou ele é embutido? Porque se ele for um puxador externo, não adianta nada você recuar o móvel, mas quando a água, né, ou o líquido escorrer, ficar pegando no puxador e o puxador levar a água ou o líquido para o móvel, entendeu? Então, assim, você precisa entender que essa pingadeira, ela não pode estar ligada com nada, nem com a porta, né, não pode estar nivelado nem com a porta e nem com o puxador, porque senão ela não vai ter a função que deveria ter, certo? Porque a gente às vezes vê por aí a porta um pouco recuada, só que o puxador, como ele é um puxador externo, fica para fora, entendeu? Principalmente esses que são fixados aqui nessa parte de cima da gaveta, entendeu? Então, se cai nesse puxador, com o tempo ele pode ir levando essa água para lá. Então, não fica tão legal, tá? Mas precisa se pensar nisso. Agora, se você tem um puxador embutido ou um fecho-toque, como é esse caso, né? O que você pode estar levando em consideração? Uma pingadeira de entre 1,5 cm, 2 centímetros, até no máximo 2,5 cm. Mais do que isso, não é necessário você ter muita pingadeira. Agora, se você, por exemplo, tem uma pedra mais slim, como essa que a gente tem aqui, uma pedra um pouco mais fina, né, para dar um pouco mais de ar de modernidade para sua cozinha. Inclusive, a gente já trouxe aqui um vídeo falando sobre espessuras de pedra. Eu também vou deixar aqui no card acima, que tá muito legal, foi um dos nossos últimos vídeos. Então, assim, se você tem uma pedra um pouco mais slim, para não ficar também uma coisa assim, a pedra muito profunda e o móvel muito recuado, o ideal é que a pingadeira ela gire em torno de 1 centímetro. Ah, Fernando, mas por que isso
isso vai danificar o móvel com o tempo? Não, não vai danificar o seu móvel com o tempo. Na realidade, a gente fala de deixar 1 centímetro porque como já é uma pegada mais slim, se você recua muito, vai dar uma sensação muito feia, muito estranha. Quando você tem uma bancada mais grossa e você trabalha com uma pingadeira um pouco maior, não tem problema. Por quê? Porque a própria altura da saia, né, a altura da espessura da bancada, já vai disfarçar um pouco essa pingadeira. Agora, quando você tem uma pedra mais fina, a pingadeira vai ficar um pouco mais evidente. Então, por isso que quanto mais fina for a pedra, menor tem que ser a pingadeira, mas tem que ter essa pingadeira para que você não tenha problema. Agora, se for uma pedra maior, aí você pode estar trabalhando em torno desse 1,5 cm a 2,5 cm, sem problema algum, que você não vai ter problema funcional e nem problema estético. Um outro ponto muito importante da gente salientar e de conversar aqui também é em relação que assim, a pingadeira é um recurso muito utilizado, principalmente nas bancadas, que tem cuba, que tem cooktop, né, o que você vai utilizar muito. Por quê? Porque assim, é onde normalmente você pode ter uma exposição a água, líquido, alguma coisa um pouco maior. Aqui desse lado aqui do meu lado direito, né, o que acontece? A gente tem uma pedra um pouco mais grossa, só que como ela não tem nenhum tipo de cuba, de cooktop nem nada, a gente trabalhou essa pedra com uma pingadeira mínima de 2 milímetros, entendeu? É quase sem pingadeira. Ah, Fernando, mas isso não vai danificar o móvel? Se essa bancada tivesse uma cuba e o móvel estivesse exposto à água, essas coisas, a gente poderia ter problema. Mas como é só um balcão de apoio, não é um balcão de uso, aí isso aqui já seria mais do que o suficiente. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um balcão, né, na sua cozinha onde é apenas apoio, não vai ter uma questão funcional com água, com cuba, né, ou com cooktop, você não precisa estar trabalhando a pingadeira, entende? Para que às vezes você não perca esse espaço. Mas se você tem uma cozinha em L, né, aí o ideal é sempre manter a mesma uniformidade das folgas, da pingadeira no caso. Aqui foi possível trabalhar sem pingadeira e lá atrás com pingadeira, por quê? Porque são alturas diferentes, então consecutivamente já dá uma sensação diferente. Agora, se você tem uma bancada que é toda uniforme, né, no seguinte sentido, é a mesma espessura, a mesma altura, mesmo tudo, se você trabalha um lado com pingadeira e um lado sem, vai ficar estranho. Vai dar a sensação que o móvel foi feito errado ou que a pedra foi feita errada, entende? Então por isso que é importante, se você tem uma ilha ou um L, uma península toda integrada, trabalhe isso tudo uniforme para que você não tenha problema. Agora, se você tiver balcões em paredes diferentes ou em níveis diferentes, aí você pode estar fazendo essa brincadeira com as pingadeiras, né? Uma trabalhar com, uma trabalhar sem, que você não vai ter problema nenhum. E vocês aí em casa, tem pingadeira? Gostam da pingadeira? Vocês acham importante? Eu, em particular, acho muito importante. E eu quero saber a opinião de vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se você não deixou lá atrás, que isso é muito importante para nós. O seu like nos ajuda e nos incentiva a estar trazendo muito mais conteúdo para vocês, viu? Então, eu agradeço demais. E também, se você está passando por aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, gente, já não perde mais tempo, já se inscreve, que a gente traz 2 conteúdos por semana muito relevantes sobre reforma, decoração, sobre móveis planejados, entendeu? Sobre obra, tá muito legal e vale muito a pena, viu? Bom, e também nos sigam nas nossas outras redes sociais, Facebook, o nosso Pinterest, o nosso Instagram, tá muito legal, tem muita coisa boa vindo por aí e vale muito a pena também você estar nos acompanhando lá, viu? Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo. Esse aí foi bem sequencial, hein? Poucos cortes. Aí você pode estar fazendo essa brincadeira com as espessuras, aí você pode estar fazendo essa brincadeira com as pingadeiras, né? Uma trabalhar com, uma trabalhar sem, que você não vai ter